Oi pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio bem informal aqui do Collab Gov Summit. Hoje eu estou com o Chris Heckert, ele é gerente sênior de desenvolvimento de negócio para governos na América Latina da AWS. A AWS é a Amazon Web Services, enfim, empresa bastante grandinha que vocês devem conhecer. E a gente vai fazer um papo aqui muito informal, muito tranquilo. Chris, seja muito bem-vindo. Aqui a gente é informal, é desse jeito, assim, mais tranquilão, startup, você sabe o que é isso, sim. Mas você veio de um lado de governo também. Então, se apresenta primeiro, fala um pouco como é que você chega aqui nessa conversa da gente. Legal, Gustavo. Obrigado, prazer estar aqui com você hoje, conversando com aqueles que nos assistem. Estou começando essa jornada na AWS, depois de passar 18 anos trabalhando no governo federal brasileiro, mas agora com o mesmo desafio de levar essa transformação digital que eu tive a honra de contribuir junto com vários colegas que trabalharam e ainda trabalham no governo brasileiro para estados, municípios no Brasil e América Latina, porque a gente sabe que essa jornada de transformação digital pode trazer um impacto muito grande para a nossa população. Ô Cris, o Brasil hoje é apontado em uma série de estudos como um dos governos que estão mais bem colocados como governo digital. Assim. A minha visão é que isso existe muito, principalmente no governo federal. Né? O governo federal brasileiro está muito bem digitalizado, todo mundo que assiste isso aqui, que está vendo esse bate-papo e que usa a GovBR, e é um absurdo o avanço daquilo ali para a facilidade do cidadão. Sim. Tu estava lá nesse começo dessa história, assim, até quais foram os teus cargos nesses 18 anos antes da AWS? Depois a gente chega em AWS de novo, assim, mas quais foram os teus cargos no governo? Tá bom, vou tentar resumir aqui uma trajetória bastante múltipla aí, né, Gustavo? Antes até de entrar no governo, eu trabalhei numa outra multinacional de tecnologia de informação chamada Amdocs, faz software para telecom. E aí eu entro no governo federal em 2006, na carreira de gestor governamental. Uma carreira que prevê que de tempos em tempos você mude de alocação dentro do governo, disseminando boas práticas de gestão, né? E eu trabalhei no Ministério das Comunicações, trabalhei também em outros órgãos e chego na SLTI em 2008, quando estava surgindo a Instrução Normativa número 4, se começava a falar em governança nas contratações de tecnologia de informação. SLTI, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Na época, no Ministério do Planejamento. É bom que quem trabalha com o governo fica nessa, né? Fala uma sigla assim e acha que todo mundo... Eu acho que nem o IA consegue traduzir a diabo da sigla. Verdade, só para iniciados, né? Mas era uma secretaria no Ministério do Planejamento que cuidava tanto da parte de compras públicas quanto de tecnologia da informação. Mais adiante, né, eu faço uma trajetória lá dentro dessa secretaria, fui coordenador geral, fui diretor, chego a secretário, fui o último secretário, inclusive, em 2015 e 2016, porque em 2016 essa secretaria ela deixa de existir, a parte de compras públicas vai para a Secretaria de Gestão, onde eu vou ser secretário mais adiante, e a parte TI vira o que hoje é a Secretaria de Governo Digital. Né? E é ali, naquele momento, que a gente começa essa revolução que, com muito orgulho, leva o Brasil a ser segundo país em governo digital no mundo, no ranking do Banco Mundial, né? Uma instituição de alta Eu acho que vale a pena levar em consideração, né? Vale a pena. Acho que tem alguma credibilidade, né? Mas por quê? A gente começa a implementar o SEI para digitalizar processos na administração. A gente cria um portal que na época se chamava serviços.gov.br, que é o atual GovBR. Hoje mais de 4.200 serviços digitais ao cidadão, né? E tudo isso só foi possível, Gustavo, porque a mesma turma que estava lá há 10 anos atrás é a turma que está hoje. Então eu tenho que fazer um reconhecimento à equipe técnica, que é quem conduziu esse processo. Eu fui secretário, depois vieram outros secretários, mas a base do time técnico é a mesma que há 10 anos está fazendo essa transformação digital acontecer, e se não fosse isso não seria possível. A gente sabe que é algo que precisa ir além de um ciclo de governo para que de fato traga os resultados que tem trazido, né? Eu lembro, não me lembro data nem a pau, eu tô ficando velho, 11 anos de Collab, transformação digital em cidades e tal. Acho que era 2014, 2015,
acho que era Ministério de Gestão, né? Planejamento, planejamento, orçamento e gestão, chamava. Era isso aí, porra. E aí Luiz Felipe, Joelson, pessoas que conheci lá atrás, depois e foram continuando, muda governo, faz o que... Quem passou por ali, essa turma estava toda lá, tu é um desses que estava lá o tempo inteiro, assim, né? Porra, como é que tu vê, inclusive, eu vou entrar num papo assim meio, nada a ver, meio política, só assim, como é que é? Mudança política, isso batia, não batia? Como é que era esse dia a dia, assim? Não, ali a gente tinha uma equipe técnica e tem até hoje muito boa, e eu acho que isso fez toda a diferença, né? Governo, para quem não está acostumado, eu costumo dizer que governo são vários, né? É um arquipélago de ilhas com algumas pontes entre si. E a gente vê órgãos que mudou o governo, muda completamente a equipe. Às vezes o ministério é criado, é extinto, é fundido, é separado. Isso naturalmente traz impacto nas políticas públicas. Essa área de governo digital, eu também tive a honra de participar da criação lá em 2008 da carreira de analista de tecnologia da informação, que foi muito importante, né? Esse pessoal técnico que desde então foi criando essa base de conhecimento. Como eu falei, eles estão lá nesses 11 anos e naturalmente faz parte da dinâmica de governo e a gente teve câmbios aí muito grandes, né? Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Então a política vai para um lado, para o outro. É natural que se mudem ministros, que se mudem secretários. Mas dali para baixo a equipe permaneceu ao longo de todo esse tempo e é isso que possibilitou o governo federal chegar onde chegou. Eu fico até viajando assim que você está falando de tecnologia, você está falando de inovação, está falando de coisas que na política mais tradicional, convenhamos que é um pouco mais afastado. Dificilmente, seja lá quem for desses presidentes que a gente falou aqui, seja Dilma, seja Temer, Bolsonaro ou Lula, é a pessoa mais conectada e ligada nas ferramentas tecnológicas e tal. E aí até por essa ignorância, vamos dizer assim, que é bom. Porque aí a equipe técnica consegue trabalhar ativamente e a turma deixa, confia no time técnico que sabe que vai colocar. E o benefício disso para o cidadão é absurdo. Eu queria até entrar um pouco nessa linha, assim, o que é que tu visse de transformação em termos de serviços, assim, quais eram as grandes diretrizes, até conceituais mesmo, porque, tem muita gente que está aqui que trabalha tentando digitalizar serviço, tentando fazer transformação digital em órgãos, sei lá, tem muita gente que assiste a gente, que é de prefeitura, que é de governo estadual. A gente está aqui no macro ainda, no governo federal, que é onde tem mais capacidade, inclusive. O que é que teve, assim, quais eram os desafios que tu mais visse e um pouco de qual era o conceito geral? Legal. Lá em 2015, quando a gente construiu a primeira estratégia de governança digital da administração pública, né, que durou de 16 a 19, depois veio a segunda e agora o governo acabou de lançar a terceira para o período 24-27. Naquela época, a gente fez um benchmark internacional, estudou os países mais avançados, Estônia, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Coreia, e a gente traçou um modelo de maturidade que ele tinha 4 etapas. Tá? Então, a primeira etapa é a etapa do ir para o digital. Então, você acabar com o papel, né, que a gente brincava, mas era verdade. Naquela época, para o processo em papel atravessar ali a esplanada dos ministérios, de um prédio para outro, levava 2 dias. E passou a ser na velocidade de um clique. Né? Então, mudar essa forma de trabalhar para o digital foi a primeira etapa. A segunda foi a etapa de serviços. E aí a gente mergulhou muito em colocar a administração olhando para o cidadão e começar a digitalização do cidadão para dentro da pela administração demanda pública. dele, né? Pela pelo demanda que ele dele. precisa, pelo que mais impacta, no fim das contas é isso, né? Fazer com que o cidadão não precisasse mais ir à repartição pública para fazer uma solicitação, para exercer um direito, para pegar muitas vezes um documento que ele depois se deslocava até uma outra repartição pública para entregar, né? Então aí a gente começou essa jornada de serviços que, como eu falei, resultou no GovBR, nesses hoje mais de 4.200 serviços digitais. O terceiro momento nessa jornada é um tratamento intensivo de dados. E hoje eu acho que o governo federal está muito focado nisso. Na hora que você digitaliza todos os processos, digitaliza todos os serviços, você começa a cruzar e você começa a ter elementos para fazer uma gestão não mais baseada em suposições, mas ancorada em dados, né? E o último momento, que esse que eu vejo como um grande sonho,
mas que em algumas experiências ainda pontuais isso já é realidade, é o que a gente chama de democracia participativa em canais digitais. Eu dizia que isso vai nos permitir voltar à Grécia Antiga, né? Quando o cidadão ia para a praça e você consultava todos os que naquela época tinham o conceito de cidadão, que convém lembrar que naquele momento era uma parcela reduzida, né? Estamos falando de homens com renda, que não eram escravos, etc. Mas hoje sim, num sentido de democracia mais ampla, as ferramentas digitais estão aí para que na velocidade de um clique você faça uma consulta, milhões de cidadãos se manifestem sobre um determinado assunto e aí você começa a ter um governo realmente participativo. Vou te contar a história do Colab, porque isso aí eu volto para o começo da gente, assim. Eu me formei em comunicação, sou formado em comunicação, sempre fui apaixonado por política e sempre fui empreendedor. Então são 3 bases aqui, né? 3 coisas. O empreendedor fez eu começar a ter empresa de tecnologia com comunicação, então a gente fazia portal da construtora, portal da escola, sei lá, portais, mundo privado no dia a dia. Aí eu junto com o lado de apaixonado por política, sempre gostei de debater política. Não tenho ninguém na família que é da política, não tenho nada, mas sempre gostei de debater política, sentar, conversar e tentar entender um pouco. E aí isso me fez, em campanhas políticas, chegar e eu tinha uma empresa que a gente fazia sites rápidos para empresas, de uma maneira geral. E disse, no momento da eleição, vamos fazer lá para os candidatos a vereador, prefeitos e tal. Isso é 2008. Tá. A gente, inclusive, na época, em 2008, a gente apresenta o projeto que a gente tinha lá para um senador que era pernambucano, eu sou pernambucano, e ele era o presidente do PSDB Nacional, a gente vai fazer o portal do PSDB Nacional. A gente sempre foi agnóstico em relação a partidos, assim, trabalha com quem faz sentido. Né? Isso, o Colab nem existia, tá? E aí, em 2010, eu faço um monte de campanha para governador, senador, deputado federal, estadual, um monte de gente, assim. Em 2012, finalmente eu chego. 2012 é a primeira eleição no Brasil que o Facebook é uma ferramenta que as pessoas estão usando. Até 2010, o que a gente tinha era Orkut, Twitter. O Orkut tinha muita gente, mas não tinha o que fazer muito. Twitter não tinha ninguém, mas tinha gente qualificada, vamos dizer assim. 2010 já existia Facebook, mas no Brasil ninguém usava, né? E aí 2012, essa eleição, trabalhando ali na pré-campanha ainda, eu estava trabalhando com um cara que é Raul Henrique, ele era deputado federal, um cara que eu gosto. Desses que você encontra na política, que é um cara que, tudo que eu vi dele, tudo que eu conheci, virou meu amigo, assim, era um cara do bem, um cara bem intencionado. E ele vira pré-candidato a prefeito, e a gente usa o Facebook dele para usar, na época o Facebook tinha enquete, e ele, enquanto pré-candidato, ele já tinha sido candidato antes, então as pessoas o reconheciam como um possível futuro prefeito. Qual o principal problema da cidade? Saúde, segurança, educação, mobilidade. As pessoas iam lá e votavam. Dentro da saúde, qual é o principal problema? É falta de médico ou falta de posto de saúde? E a gente fazia essas enquetes. Com o resultado, ele gravava um vídeo dizendo o que ia fazer em cima daquilo ali. Mas aí, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas respondendo legal, por semana o que um cara estava perguntando sobre a cidade. E assim, num período de 45 dias, Raul deixa de ser lá uma pessoa qualquer no Facebook para ser o 3º maior político do Facebook no Brasil. Que legal. Tinha Lula, Marina e Raul Henrique. O Engaja tinha uma métrica do Facebook que era falando sobre isso. Quantas pessoas interagiram com aquela página nos últimos 7 dias. Raul era 20 vezes maior do que o segundo colocado, que era Lula. Caramba. Ou seja, as pessoas querem participar. Aí vem o conceito de ágora total. As pessoas querem participar. Se você perguntar, elas querem participar. Como é que a gente traz? E aí é aquele momento em que o smartphone começa a funcionar, as pessoas estão se conectando na rede social e a gente começa a olhar para a democracia desse jeito. Não faz sentido a gente dar um cheque em branco, apenas elege uma pessoa e a cada 4 anos ela volta lá. Perfeito. E ao mesmo tempo, levando em consideração que tem pessoas muito bem intencionadas que estão dentro do governo querendo trabalhar melhor, essa pessoa também não quer errar todo dia. Sim. Ela não quer só tirar da cabeça dela, ela não quer só, com base no que eu vi ou que eu conversei com uma pessoa ou 2. Sim. Ela quer tomar decisões baseadas em... Qualificada, com dados, com volume, com representatividade, né? O Colab nasce daí. Que legal. O que a gente olha, e aí eu vejo nesse teu desenho dessas etapas,
serviço digital, e aí você chega aqui no fim, nessa parte de democracia. E o olhar da gente sempre foi, mas também não dá para ficar chamando o cidadão para participar quando eu não consigo sequer prestar um serviço para ele. É isso, exatamente. Fala um pouco assim desse conceito de servir. Por que vocês enxergam dessa forma? Por que um olhar que vem de serviço, depois dados, e aí você chega na democracia? Porque o primeiro estágio é justamente mudar a forma como o governo se relaciona com o cidadão. E aí vem uma questão que está na raiz da boa política também, que é essa ideia de serviço. De que todos nós que estamos ali na administração pública, seja quem foi eleito, seja quem é concursado, está para servir ao cidadão. É o servidor público. É o servidor público na essência da palavra, né? Então, qual é o problema do cidadão? Qual é a dor? Se o cidadão está ficando 5 horas na fila da repartição pública e quando ele é atendido o problema dele não é resolvido, não adianta você chamar ele para participar de uma discussão sobre um determinado assunto, porque ele tem questões mais básicas para resolver. Então, o primeiro passo foi construir uma credibilidade a partir de uma boa prestação de serviços. E os canais digitais vêm facilitar muito nesse sentido. E isso cria esses canais de comunicação, porque na hora que você vai para o digital, você sabe bem, é a realidade aqui do Colab, você começa a construir uma base de dados, você tem o telefone, você tem o e-mail, sempre, né, com o consentimento do cidadão de que você pode fazer uso daquela informação, e aí você começa a gradativamente inverter essa lógica, deixar de ser apenas passivo e passar a ser ativo. Hoje você tem casos interessantes de prefeituras em que ela sabe, por exemplo, que o cidadão vai precisar renovar uma matrícula numa escola, ou a pessoa completa 65 anos, ele vai precisar tirar o passe do idoso ali para andar de graça no ônibus. Por que você esperar o cidadão vir demandar o serviço? Por que você proativamente não pode fazer uma automação daquilo ali? Fazer uma automação e levar para ele, né? Tu mencionaste Colab, então esse é o momento que a gente para o nosso patrocinador. O patrocinador disso aqui é quem? O Colab. Claro. Ó, eu quero te dar esses 2 presentes aqui. Obrigado. Isso aqui pessoal. É um livro, Consulta Cidades Sustentáveis, e que a gente faz desde 2018 com o ONU Habitat. A gente faz uma consulta pública, então em termos de participação, é uma consulta pública aberta para o Brasil inteiro. A gente tem cerca de 10 mil pessoas que respondem normalmente por ano, espalhados em municípios pelo país inteiro, perguntando sobre a agenda de cidades sustentáveis. Isso vira esse relatório aqui. Esse livro específico aqui a gente lançou na Assembleia Geral do ONU Habitat em 2019, lá em Nairobi, no Quênia. E junto com isso aqui, tem também uma cadernetinha aqui do Colab, que tem vou ler aqui, tem: a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é onde vai o meu pensamento. Isso é uma parte da letra de uma música de Lenine, chamada A Ponte. Sim. E porque o Colab trabalha para fazer a ponte entre o cidadão e o governo. Que legal, muito bacana. Todo esse olhar de democracia está aí também. A gente tem que... E é isso, precisa de meios para ser essa ponte, o cidadão e o governo. O governo, eu gosto muito de pensar, cara, quem é o servidor público? O servidor público nada mais é do que um cidadão comum que a gente, sim. como cidadão, contratou para estar lá para nos servir. E o servidor público está lá para nos servir, o objetivo dele é esse. Claro que tem gente boa e gente ruim em todo canto, vai na farmácia, no posto de gasolina, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente bem intencionada, gente mal intencionada, isso é da vida. Então eu odeio essa história do estereótipo de olhar que quem está no governo tem um problema, sabe? Tipo, tu tem 18 anos de experiência do governo, está no mercado privado e está tudo bem, daqui a pouco vai voltar para o governo, porque sente aquela coisinha do servidor de querer servir a população. E aí eu vou voltar lá para trás. Por que tu resolvesse ser servidor público? Pois é, essa pergunta é muito boa, Gustavo. Você sabe que quando eu deixei o setor privado e ingressei no serviço público há 18 anos atrás, eu vim para ganhar menos. Uhum. E eu encontrei lá dentro muita gente nessa situação. Tem muita gente boa, muita gente capacitada, que o que faz ele ir para o serviço público? Essa possibilidade de impactar a vida de milhões de pessoas. O mais legal que você tem dentro da administração pública é isso. Tudo que você faz tem um potencial impacto muito grande, ainda mais falando de governo federal, né? Você está ali
lidando com políticas que mexem na vida de milhões de pessoas. E você vindo bem intencionado, como é o caso da grande maioria de pessoas que eu conheci ao longo desses 18 anos, dá para fazer um trabalho muito legal, dá para mudar a vida de muita gente. Eu vou pegar também, apesar de eu nunca trabalhei diretamente no governo, mas estar no Colab é trabalhar diretamente com o governo. E assim, tem gente que... Eu adoro fazer o que a gente faz, eu adoro trabalhar no Colab. E às vezes tem esse questionamento, assim, porque teoricamente eu estaria ganhando muito mais trabalhando em outro lugar. Uhum. Mas essa escolha do impacto, do que você gera de impacto na ponta, e quando a gente olha, a gente gosta de tecnologia, entende desse negócio, o impacto que a tecnologia consegue trazer nessa escala do serviço público é tudo muito louco, né? Tudo que você está falando é milhões de pessoas, isso não tem, assim, não... Então, vai fazer uma startup para, sei lá, para atender melhor um restaurante, a gente está falando, tudo são milhões de pessoas, tudo são milhões de pessoas. Tudo é um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Preocupado em como é que a gente tira essas pessoas da fila do posto de saúde, como é que a gente coloca as crianças na creche. Isso aí eu acho que é o impacto, né? Sem dúvida. E aí eu já vou te antecipar a próxima pergunta que você vai fazer. Mas e agora? Do público para o privado, né? Porque essa transição... E a gente não combinou isso aqui não, viu? Isso aqui tem nada combinado não. Porque eu vi que essa jornada que o governo federal está fazendo há pelo menos 10 anos, ela, na maioria dos estados e municípios, ela ainda está começando. E o potencial do estado e município é muito maior, né? É a rua, né? É a rua. É quem está ali no dia a dia com o cidadão, né? E quando a gente fala de América Latina, eu também tive o prazer de viajar um pouco aí pelo governo federal. Eu representei o Brasil no CLAD, que é o Conselho Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento. A gente percebe que a realidade cultural da América Latina é muito, muito parecida com o Brasil. Mas eles estão atrás da gente nessa jornada de transformação digital, né? Então eu digo que hoje eu estou na AWS batalhando a mesma batalha, nas mesmas trincheiras, agora com um outro chapéu. E com esse papel de levar um pouco dessa experiência do governo federal brasileiro, primeiro para os nossos estados, para os nossos municípios e também para os governos irmãos aqui dos nossos países vizinhos. Do que depender da gente, o Colab está aí para tentar ajudar, viu? E isso é uma coisa legal de trabalhar na AWS, né? A AWS, você sabe, é a pioneira na nuvem. Quando a gente fala hoje de nuvem, pessoal, nós estamos falando de mais de 200 serviços com milhares de funcionalidades. Então vai desde você armazenar a tua foto na internet, a inteligência artificial, é o grande motor tecnológico das transformações, é onde a revolução da inteligência artificial está acontecendo, né? E a AWS começou essa jornada em 2006, é líder mundial ainda hoje e tem a maior rede de parceiros. São 130 mil empresas parceiras no mundo e dentre elas o Colab, que é um parceiro cada vez mais estratégico para a gente aqui no Brasil e logo em breve na América Latina. A gente tomou uma decisão, eu não me lembro, isso deve ter uns 8 anos, 7 anos que a gente entra na AWS. Até então, os 3, 4 primeiros anos, eu não me lembro, a gente usava os serviços gratuitos e tal. E a gente entra na AWS, o Colab a gente foi muito premiado e reconhecido nacional e internacionalmente. E a AWS, durante muito tempo, todo o prêmio que a gente ganhava $10 mil em serviço de nuvem da AWS, porque ganhou o prêmio tal. Aqui tem um monte de prêmio espalhado, e a gente passou muito tempo, entrou na AWS sem pagar, porque tinha créditos e créditos e créditos. E a gente estava ainda na estrutura da AWS de setor privado. Uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, a gente começa a ter relacionamento com o pessoal do setor público e a gente faz a migração para o time de setor público. E eu posso te dizer, Cris, assim, que a plataforma da gente, assim, do começo ao fim hoje é montada em AWS em tudo. Infra inteira, tudo que é banco de dados. Eu nem sou o cara técnico, eu e tu, né? Não. Sou os dois que não são os super técnicos e entendem sobre o assunto, sim, principalmente para pensar quais são as possibilidades. Sim. E hoje, assim, a plataforma da gente é legal, porque vem tudo que é relacionado à segurança, a GPD, as boas ferramentas estão lá dentro. Sim. E hoje a brincadeira da gente é engraçado. Assim, é a AWS de começo ao fim. O Bedrock, que é um certo marketplace até de inteligência artificial, né? A gente tem comido aquilo ali, assim, por dentro, para
como é que eu faço para que a partir de um prompt eu crie um serviço público digital com base no benchmark da Inglaterra e ele cospe o serviço público digital que você aperta em 3 botões, ele está disponível no aplicativo, no WhatsApp, num portal para a população, toda a ferramenta de gestão interna, onde você faz um despacho, assina, assim. E aí o olhar muito grande de município. Por quê? Naturalmente, o governo federal tem a estrutura, município, Estado está no meio do caminho, e eu acho que o Estado ainda tem, né? Tem emissão de alguns documentos, tem coisas que estão por ali, e o município pesadamente na rua. Olhando para isso, como é que tu tem visto na América Latina esse tipo de coisa? Assim? Tu diz, o Brasil está na frente, mas está na frente naturalmente nacionalmente, e tu tem contato com os municípios também, tem visto o quê? Município é legal, Gustavo, porque é um ambiente de experimentação também, né? Então, só no Brasil são 5.570, né? Você vai para a América Latina, você tem mais milhares. Então, muitas vezes você vai encontrar experiências muito inovadoras, né? A gente, quando estuda inovação, a gente aprende que é mais fácil, às vezes, você inovar lá na ponta da rede do que numa estrutura central, mais enrijecida, mais pesada e tudo. Então você tem experiências muito bacanas no Brasil e em outros países da América Latina, mas o grande desafio nosso é dar escala, para justamente levar essa transformação para toda a população. Olhando assim, eu já tive a oportunidade também, tinha uma época que a gente ganhou um monte de prêmio do BID, e aí levaram, e junto com a ONU também. É engraçado como esses países também veem o Brasil como um país mais avançado até nesse sentido, assim. Eu me lembro de uma discussão, aí é Quênia, era na Assembleia, onde a gente foi lançar esse livro aqui. Eu me lembro uma coisa muito engraçada que foi eu falando assim sobre participação popular e dizendo, não, porque as pessoas podem participar, não sei o quê, mas tira meio que por menos, assim, sabe? E aí era uma secretária do governo da Argentina que estava comigo na mesma mesa, assim, no mesmo debate. Eu disse, Gustavo, para. Assim, tem noção do que é a possibilidade da população participar desse jeito? Sim. Aí tinha uma pessoa da África que ela disse, rapaz, assim, você tá tirando por menos participação democrática quando aqui a gente tem zero democracia, assim, vocês estão colocando isso na possibilidade das pessoas participarem por um telefone celular ou por um totem ou por um... Putz, é muito louco, assim. E eu acho que a grande transformação, tem uma grande transformação na sociedade vindo por aí, assim, sabe? Sim. Com certeza, e o digital é o grande habilitador disso, né? Como você falou, na hora que está todo mundo conectado, e você falar de ONU, né, me traz uma lembrança assim, afetiva muito boa, que eu tive o privilégio também de estar representando o Brasil em 2015, na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, a WISES mais 10, lá na sede da ONU em Nova York. Fiz uma fala de 10 minutos lá, um dos momentos mais emocionantes assim, da minha vida. Tensos e emocionantes, quase tão tensos quanto esse bate-papo. Quase tão tenso quanto aqui, né? E quase tão emocionante quanto. E uma discussão que se tinha naquele momento, eu era inclusive também representando o governo brasileiro do Comitê Gestor da Internet, tinha um programa que se chamava Connecting the Next Billion. A gente tinha alguma coisa como 3 bilhões de pessoas conectadas na internet naquele momento, e as discussões eram como é que a gente faz para rapidamente conectar o próximo bilhão, sair de 3 para 4, né? E a gente tem visto, felizmente, que essa curva está acelerando, e no momento que a pessoa está conectada, tudo isso que a gente está conversando aqui se torna possível, né? Você oferecer serviço digital, você criar os canais de participação através do digital. Então, eu acredito muito, como você falou, que a gente pode reinventar a democracia a partir do digital. Concordo. E eu acho também tem uma coisa que, nesses últimos 10 anos, e você deve ter vivido isso bem mais do que eu até, tem algumas pessoas que as pessoas mais reticentes, elas ficam no, não, mas você vai usar o digital e quem é que você está dando as costas, né? Sim. E para mim a resposta meio óbvia, claro, é dizer, hoje tem menos do que vai ter amanhã. E amanhã vai ter menos do que depois de amanhã. Sim. Quando a gente fala em participação, por exemplo, vai falar de... E o Brasil, a Constituição da gente é a Constituição cidadã. Né? Assim, que a gente quer participação. Está na Constituição da gente. Mas todos os orçamentos participativos que você faz presencialmente, e eu, Gustavo, amante da gestão pública, temos que ter processos participativos onde as pessoas estão lá fisicamente debatendo e discutindo aquilo ali.
mas ter no digital, trazer a massa, ir em busca da massa, que não pode, na terça-feira, às 14h30, estar na quadra da escola municipal, não sei da quanto, está debatendo, isso é dar oportunidade de controle social, né? Tipo, Cris participou do debate X ali, votando numa enquete, numa consulta pública. Cris nunca mais na vida, vai. Cris, você prefere que reforme o parque na frente da sua casa ou que construa o campo de futebol? Tu fala em construir o campo de futebol e vence, Cris nunca vai deixar, nunca mais alguém vai chegar lá e vai quebrar aquele troço, porque você passa a ser. É parte daquela construção. O que é que tu visse disso de controle social, assim, nesse aspecto? Eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa jornada, né? Como eu te falei, a democracia participativa, nesse modelo de maturidade, ele era o último estágio, mas eu acho que é onde a gente vai ter a grande revolução. Você tem, como geralmente acontece no mundo da tecnologia, você tem aqueles early adopters, né? Mas até, de novo, você vencer essa camada e escalar para você ter não 5%, mas 70%, 80% da população participando e de fato se apropriando desse processo, eu acho que é uma jornada ainda. A gente tem isso em alguns municípios, vocês são parte disso, mas não isso de forma transversal aí no Brasil. Eu acho que isso vai criar no cidadão, quando a gente conseguir criar essa escala, esse senso de pertencimento que você está falando. Não, fui eu que tomei essa decisão, fui eu que decidi. E isso também vai ser muito bom, porque as pessoas costumam olhar o governo como um saco de recursos sem fundo. E quando a gente está de dentro, a gente sabe que orçamento é fazer escolhas, né? Se você escolhe criar o campo de futebol, como você falou, você está deixando de reformar a praça. E esse trade-off, na hora que a população passa a ser parte da construção, ela se apropria daquilo e, como você falou, o controle social de que ela vai ver, não, mas pô, eu votei nisso daqui, então eu vou exigir que de fato esse campo de futebol seja bem construído, seja bem mantido, porque eu sei que é para aqui que está indo a verba pública. Parte do conceito assim, dessa democracia digital, refletindo sobre o assunto, sei lá, participando de curso, evento, essas coisas, é um pouco disso, assim, de a gente, enquanto sociedade, contrata parte da gente mesmo, dos cidadãos, para estarem no governo. Isso. Aquelas pessoas são as pessoas que, teoricamente, e na prática, são as pessoas que estão habilitadas tecnicamente para dizer, dá para fazer uma quadra e dá para fazer um campo de futebol. E aí, nada melhor do que, vai, população, me ajuda a priorizar agora. Isso é possível, me ajuda a priorizar. Né? E o que pouca gente sabe, né, Gustavo, que se você pega o orçamento do governo, 92% dele é rígido, é amarrado, você não consegue mexer. Então, tudo isso que a gente está falando se refere aos 8% aqui que são discricionários do governante do momento decidir, não, vou pôr aqui ou vou pôr ali. E aí, se a gente engaja a população nesse processo, ao longo do tempo, isso também vai criar essa consciência de ele começar a questionar, mas esses 92%, por que ele está amarrado? Será que eu não posso eventualmente mexer em alguma coisa aqui, que às vezes vai requerer mudar a lei, vai mudar até a Constituição, a depender, mas você vai novamente tornando o debate como algo participativo, com a sociedade entendendo e tomando as decisões. Cris, para a gente ir caminhando um pouco para o fim, assim, eu acho que nos dias de hoje, quem está afim de fazer transformação digital no governo, seja lá em município, estado, uma autarquia, uma empresa pública, seja lá o que for, mas principalmente assim, lidando com o serviço público, menos em governo até, mas lidando com o serviço público como um todo. Então acho que por onde deve começar esse olhar de transformação digital? O que é que as pessoas têm que tentar aprender, têm que tentar entender para ser um agente de transformação ali dentro, onde ela trabalha? Eu acho que tem que olhar duas coisas. Tem que olhar o que eu faço hoje e aí olhar para dentro da administração, para os seus processos de trabalho, a partir de um olhar de serviço. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se você não está entregando um serviço para o cidadão, ou se você não está entregando um serviço para alguém que vai entregar para um outro alguém, que no final da linha está o cidadão, alguma coisa errada você está fazendo. E existe muito isso na administração pública. Então, eventualmente, você tem que parar de fazer isso daqui para redirecionar o teu foco para o cidadão. E o segundo olhar é o que o cidadão quer. E aí, de novo, essa consciência democrática participativa. Onde está a maior dor no meu município hoje?
Está na saúde ou na segurança pública ou na infraestrutura viária que precisa ser reconstruída. Cada cidade vai ter uma realidade diferente e aí o gestor público, de novo, não só o político, mas o servidor também, que se dispõe a escutar a população, ele pode redefinir as suas prioridades a partir desse olhar do cidadão. Muito bom, Cris. Eu acho assim, a gente passa... Eu adoro esses papos, porque aí não combina nada, não, vai tentando se entender no meio do caminho, assim, né? E eu vejo que existe um debate maduro, né? Existe um debate maduro sobre... Eu e tu, eu acho que estamos aqui como dois caras que trabalham com tecnologia, mas são grandes amantes da gestão pública, da melhoria da prestação de serviço para o cidadão. Eu acho que a AWS tem feito um papel muito legal. Falo isso por quem no dia a dia usando a AWS é absurdo assim, o quanto a gente tem de vantagem para quem não conhece. E não é puxação de saco, porque é o dia a dia da gente, está aqui como super parceiro assim. Tem umas coisas que são muito loucas. A AWS ajuda a gente a diminuir a despesa com a AWS para que a gente tenha maior capacidade de levar a solução para mais lugares. Isso é uma coisa surreal. Enquanto todo mundo quer boletar mais, né, a AWS quer diminuir essa boletagem. Assim. O que é que tu pensa aqui para esses próximos 5 anos, em termos de crise na AWS? Não é nem só a AWS, mas o que é que o teu grande projeto assim? Tem uma coisa que eu só fui conhecer quando eu comecei o processo seletivo para entrar na AWS, que por sinal é um processo bem longo e rigoroso, que são quase os princípios... tão moroso quanto no serviço público? Quase como fazer um concurso público. Que são os princípios de liderança da Amazon. Eu não conhecia, são 16 princípios de liderança e o princípio número 1 se chama obsessão pelo cliente. E isso tem tudo a ver com o que você está falando aqui. E o cliente, no nosso caso, que aqui somos parceiros, a AWS e Colab, no final do dia é o cidadão, como eu estava falando. Então, toda a discussão é como que a gente melhora a vida do cidadão levando tecnologia para ele. E é isso que me faz brilhar os olhos e acordar toda manhã mais motivado para a gente trabalhar junto com os nossos parceiros, como o Colab, para transformar a vida da população, agora de América Latina. Massa, massa. A gente tem uma outra conversa que é com o Pacu, que é com o Paulo Cunha, falando sobre esses temas também. E assim, saiba você enquanto AWS agora, que a gente tem um super prazer de ser um super parceiro da AWS. Quer deixar algum recado final? Conte com a gente. Acho que a gente está num momento muito bacana, acabamos de ter eleição municipal, tem novos prefeitos entrando, ou prefeitos que foram reeleitos, mas que estão agora discutindo aí o seu plano de governo para o próximo ciclo, né? Tem uma coisa muito comum em governo, você sabe disso, é o chamado plano de 100 dias, porque uma eleição democrática, ela traz uma legitimidade para quem foi eleito e no início, primeiros 100 dias de governo é onde ele consegue fazer uma transformação mais rápida e substancial. E eu estou muito feliz porque hoje a gente tem ferramentas tecnológicas na AWS, na Colab, para a gente ajudar o prefeito que está chegando agora, de fato, em 100 dias, ele transformar a realidade do seu município. Então, você que está nos assistindo aí, conte com a gente para conversar e construir junto essa transformação digital para beneficiar o seu cidadão. Também não combinado, mas vou falando aqui para quem tiver. A gente, inclusive, está com um curso chamado Conecta Colab, Transformação Digital em Cidades e Governos, que é para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. Tem uma das aulas que é dada por um secretário que já passou por algumas prefeituras, inclusive, que é sobre o plano de 100 dias para a transformação digital. Não foi combinado, viu, gente? Está vendo? Muito bom. Cris, obrigado meu amigo. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse papo. Tem vários outros papos aqui no Colab Golf Summit. A gente é apaixonado por política, por inovação, por tecnologia, por cidadania. A gente tenta fazer esse papo aqui sem muita coisa combinada, bem informal mesmo, que eu acho que é o jeito de Colab, é o jeito de startup e que é o jeito de também desburocratizar um pouco o serviço público. Somos pessoas normais que às vezes estão lá como servidores, às vezes não, e está tudo bem. Tudo bem. Muito obrigado a todo mundo e a gente vê na próxima. Obrigado, pessoal.